Julian Alfred Pancratz, o Visconde de Lettenhove, um nobre muito importante, famoso mundialmente por seu talento como um poeta, um bardo e um menestrel, que ficou mais conhecido pelo apelido de Jaskier nos livros e Dandelion nos jogos, mas eu vou chamar ele de Dandelion aqui, beleza? Apesar de receber uma ótima educação em toda a sua vida, Dandelion só começaria a dedicar sua vida para a poesia depois de ter o seu coração partido pela Condessa de Stael, por quem ele se apaixonou quando tinha apenas 19 anos. Ele estudou tudo o que podia sobre artes liberais na Universidade de Oxenfurt. Ele era tão talentoso como um poeta que em várias ocasiões retornava para Oxenfurt e realizava palestras para os alunos da faculdade. Em poucos anos, ele ficou famoso no mundo inteiro e reconhecido como o melhor bardo dos Reinos do Norte. Em 1240, Dandelion estava cantando em uma taverna na cidade de Gullet, em Aerdin, onde ele conheceu o famoso Geralt de Rivia, que estava procurando contratos e trabalhos na cidade, mas eles mal chegaram a conversar. No dia seguinte, Dandelion descobriu que acidentalmente havia engravidado uma de suas várias amantes, e essa amante tinha 4 irmãos furiosos que prometeram encontrar Dandelion, cortar suas bolas e finalmente matá-lo com piche e serragem. Implorando pela ajuda do bruxo, a dupla consegue fugir dos irmãos furiosos pelo Vale das Flores, e a partir daí eles começam uma grande amizade, com Dandelion acompanhando Geralt em suas aventuras para ter inspiração para suas obras. Ele passou a escrever contos e baladas sobre o Geralt, tentando homenagear o seu grande amigo. Buscando por contratos para trabalhar, Geralt chegou na região de Dol Blatana com Dandelion, onde os únicos problemas eram lendas inventadas pelos habitantes e criaturas que não existiam. Então os dois decidiram partir e procurar um outro lugar com trabalho. No entanto, na estrada, eles foram abordados por Net, um camponês que afirmou ter um trabalho para o bruxo. Geralt e Dandelion jantaram na casa do homem, que lhes contou sobre uma criatura assustadora aterrorizando a região, um ser chamado de Torque, que costumava pregar pegadinhas de mau gosto nos cidadãos, e pediu para Geralt se livrar de Torque, mas não matá-lo. Aceitando o contrato, Geralt e Dandelion foram vasculhar a região na manhã seguinte e encontraram o tal do famoso Torque, que nada mais era do que um Silvano. Enquanto Geralt tentava ter uma conversa com o Torque, Dandelion começou a fazer piadas sobre a aparência do Torque e fez o Silvano ficar irritado. E aí o Silvano começou a tacar bola de ferro nos dois, forçando eles a fugir. Antes de fugir, o Geralt pega uma dessas bolas de ferro para ele usar depois, né? O preparo é tudo, meus amigos. Após o ataque, a dupla voltou até Net, que afirmou que estava tentando enganar o Torque no passado para fazê-lo pagar por suas pegadinhas, inclusive tentando induzi-lo a engolir essas mesmas bolas de ferro que ele havia jogado no Dandelion e no Geralt. Eles também revelaram que o motivo de tentar se livrar de Torque sem machucá-lo era porque uma camponesa muito gentil chamada de Lily havia feito amizade com o Silvano e não queria que ele se machucasse ou morresse. Pensando nisso, no dia seguinte, Geralt retornou até Torque e o convidou para um jogo de charadas. E após algumas charadas para fazer o Silvano se distrair para pensar, Geralt jogou a bola de ferro que ele tinha pegado lá bem no meio da testa do Torque, fazendo ele cair atordoado. Isso deu tempo suficiente para o Geralt amarrar o Torque e sinalizar para o Dandelion ajudar ele a carregar esse Silvano, né? Mas enquanto ele estava distraído, alguém surge da floresta e acerta a cabeça do bruxo com muita força, fazendo o Geralt desmaiar. Pouco depois, Geralt acorda amarrado junto com Dandelion em um esconderijo dos Scoia'tael, onde Torque revelou estar trabalhando com um elfo chamado de Galar, roubando a comida dos camponeses para ajudar aqueles elfos famintos, além de transmitir muito conhecimento agrícola, pois aqueles elfos não sabiam plantar e cultivar. Uma das elfas, chamada de Toruviel, começou a xingar Geralt, afirmando de que ele era um escravo dos humanos. Ela deu um chute no bruxo e quebrou o alaúde de Dandelion. Irritado, Geralt deu uma cabeçada em Toruviel, a fazendo cair e começando uma confusão, levando Galar a sacar sua espada e colocar a lâmina no pescoço do bruxo, se preparando para matá-lo. Nessa confusão, o Torque estava gritando para eles pararem, porque o líder não havia permitido que eles matassem. O líder daquele grupo era um elfo chamado de Filavandrel Aen
Fidael. Ele chegou e acalmou a confusão e começou a conversar com o Geralt. Durante essa conversa, era óbvio que Filavandrel planejava matar Geralt e Dandelion. Afinal, eles eram testemunhas do que o Torque estava fazendo para ajudar os Scoia'tael. Para piorar a situação, o Geralt ainda criticou o Filavandrel, dizendo que ele ficou cego pelo ódio que ele sentia pelos humanos e que o seu ego e o seu orgulho eram tão grandes que, mesmo vendo seu povo morrer de fome, ele sequer cogitou a possibilidade de pedir ajuda para os camponeses antes de roubar. Sem escolhas, Filavandrel diz para os elfos matarem o Torque e os prisioneiros, mas todos eles são impedidos com a chegada da camponesa Lily, aquela mesma que queria salvar o Torque sem matar ele lá, lembra? Então, ela mesma. No fim, ela revela que ela era um avatar da deusa Dana Meabd, proibindo os elfos de matarem qualquer um ali. A deusa Dana conversa com os elfos telepaticamente para provar para eles a sua divindade, ordenando que eles cavalgassem para as Montanhas Azuis, mas não antes de Toruviel entregar o seu alaúde élfico de presente para o Dandelion, como um pedido de desculpas por ter quebrado o dele. Seguindo as ordens da deusa, ele liberta os prisioneiros e ele diz pro Geralt que ele estava certo em sua observação, sobre o ódio dele e tal, e ele pede desculpas por isso, dizendo que realmente os Scoia'tael haviam perdido o seu verdadeiro propósito de lutar pela igualdade. Aquilo virou uma guerra de ódio. Assim, Filavandrel e seus seguidores viajam para as Montanhas Azuis e deixam Geralt e Dandelion em paz. Lily, que agora é revelado ser a deusa Dana Meabd, partiu com o Filavandrel e os elfos. Mais tarde naquela noite, Geralt, Dandelion e Torque acamparam juntos, com Geralt lendo o livro antigo que ele ganhou de recompensa por ter se livrado do Torque dos camponeses lá de Dol Blatana. Na manhã seguinte, Geralt e Dandelion continuam as suas viagens pelo mundo em busca de aventuras e se despedem do seu amigo Torque.